Queria primeiro pedir desculpas pela demora. Vim pra fazer esse vídeo, pra retornar, sair de férias, tentei o desfraude, mas isso tudo eu conto pra vocês no próximo vídeo. E aí também conto as novidades e os avanços do Felipe. Como prometido, eu vim hoje para falar sobre os exames que os médicos pediram logo depois do primeiro diagnóstico, né, da primeira notícia. Então eu separei aqui alguns exames para mostrar para vocês. Talvez não dê para ver assim muito bem, vou tentar aproximar na câmera. Talvez desfoque um pouquinho, mas eu vou explicando para vocês. Depois que eu saí do pediatra, né, ele me indicou para um otorrino, laringologista, e esse médico ele fez o pedido dos primeiros exames de audiometria e bera, né? Então, por que o médico pediu esses exames? Minha reclamação principal, né, uma das reclamações é que quando eu falava com o Felipe, eu tinha a impressão de que ele não me ouvia. Então, para excluir qualquer tipo de anomalia ou algum problema auditivo, o médico pediu uma audiometria, que é essa avaliação auditiva. Então, qual foi a minha primeira dificuldade nesse dia? O Felipe, ele tinha nem dois aninhos, acho que não, tinha 2 aninhos já, e ele chorou muito, né? Esse exame é um exame que a criança precisa ficar na cabine, uma cabine de vidro, com um fonezinho, com vários microfones, né, também ajustados, e a médica vai analisando como a criança responde ao som, ao estímulo, para ver que nível, né, quantos decibéis, tem uma contagem toda, como é que tá essa percepção do áudio. Deu para pegar alguma coisa, né? Então o Felipe ouvia. Tinha saído aqui que o paciente não percebeu o estímulo sonoro na orelha esquerda, mas aqui embaixo ela colocou que não foi possível verificar a presença dos reflexos estapedianos, pois a criança estava chorando. Então foi um exame que ela tentou fazer o melhor, mas não foi um exame que deu para concluir muita coisa, porque, né, o Felipe chorou muito e resistiu bastante. Então a audiometria a gente não considerou muito. O mais importante depois foi o bera. O que é o bera? Na verdade, o nome do exame é Exame do Potencial Evocado Auditivo do Tronco Encefálico. Então, o que é isso? Nesse exame, você consegue analisar o quanto está chegando, como é que está sendo transmitido o som que vem pelo ouvido até o tronco cerebral, até o córtex, né? Então, o que você consegue com esse exame? Você consegue analisar a qualidade do som que está chegando e como isso está sendo processado no cérebro, né? Então, por exemplo, às vezes a criança não tem um probleminha auditivo, né, no ouvido em si. Ela consegue ouvir, mas aí a informação chega nesse córtex e em algum momento aquilo trava ali e a criança não consegue processar o que está sendo dito para ela, ou o som. Então, o Felipe fez esse exame. É um exame que não é invasivo, mas é um exame meio chato porque a criança tem que estar dormindo. Eles colocam uns eletrodos atrás da orelha e em outros lugares, nos pontos da cabeça. Então a criança tem que estar num sono profundo, assim, não pode se mexer. Então algumas vezes tem que sedar, dependendo da situação, tem que sedar a criança e tem que procurar uma clínica ou uma estrutura médica mais adequada, né? Para sedação em criança. Tem alguns lugares que não fazem. Então é um exame chatinho, né? Às vezes o convênio não cobre, né? Então você tem que fazer pelo particular ou fazer pelo SUS, aí você entra em fila, enfim, né? A gente entra num outro problema, né? Problema social. Mas voltando aqui pro exame, o Felipe, ele fez, né? E foram observadas intensidades, né? Como morfologia, sincronia neuro preservadas. Então aqui no final deu uma normalidade, né? Então tem aqui este resultado é compatível com a audição dentro da normalidade para o desenvolvimento da linguagem e nível de tronco encefálico. Então isso quer dizer que o Felipe ouvia bem das duas orelhas, né? Da direita e da esquerda. O Felipe, graças a Deus, não tinha nenhum problema auditivo. De certa forma, na época, isso me quebrou um pouco as pernas, né? Porque não que seja pior, né? Cada criança com uma deficiência, a gente entende aí o peso que isso tem, tanto para a criança quanto para os pais. Mas, no fundo, eu ainda tinha alguma esperança que poderia ser algum problema auditivo que ele pudesse corrigir, né? E não o autismo, que, enfim, era um diagnóstico mais complexo. Mas não, ele ouvia bem, eu excluí isso, pensei, bom, vamos agora para os próximos exames, né? O médico também pediu a pesquisa molecular do X frágil. Então, o que é essa pesquisa?
tá? É um exame de sangue, né, que identifica a síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil é um tipo de atraso mental. É um exame genético, e assim, o exame, graças a Deus, o exame do Felipe também deu normal. Então ele não tinha essa síndrome. Eles contam repetições. Eu não sei explicar muito bem, não é uma coisa muito médica assim. Mas esse teste ele é capaz de identificar 200 até 230 repetições. E aí tem a questão do alelo, é uma coisa genética mesmo. E o do Felipe deu normal, né? As repetições do Felipe, a contagem deu dentro do normal. O Felipe teve 28 repetições no alelo, então tá aqui conclusão normal. Então também excluí a síndrome do X frágil. Essa síndrome, como ela é genética, normalmente a criança herda de alguém da família. Tem até uma questão de característica, né? A pessoa que tem X frágil, ela tem o rosto um pouco mais comprido, as orelhas um pouco para fora, né? Essa parte do queixo vem um pouco mais para frente, então tem toda uma característica. E normalmente existem mais casos na família de X frágil. Enfim, então o Felipe também deu normal para esse exame. Um outro exame que o médico pediu foi eletroencefalograma. O eletroencefalograma é um exame que ele mede o processamento dos sinais elétricos do cérebro. Então o nosso cérebro em atividade, ele vai emitindo sinais, né? E aí o médico consegue analisar também com eletrodos na cabeça como é que tá essa atividade. Então por isso que vai medindo essas linhazinhas assim. Examezinho também chato, porque criança também tem que estar sonolenta, ou na verdade tem que estar dormindo. E gente, na boa, pra fazer uma criança de 2 anos, 3 anos dormir e a pessoa passar aquele monte de pasta na cabeça e pôr o eletrodo e ele ter que ficar quietinho, acho que são 15 ou 20 minutos de exame, é difícil. Então em algumas vezes você tem que sedar a criança. O Felipe nesse primeiro exame ele foi sedado, foi uma experiência assim muito boa, mas enfim, né? A gente teve que passar por isso. Além desse, na verdade foi só um exame. No mesmo dia, eles fizeram uma monitorização eletrofisiológica ambulatorial prolongada, o bendito Holter, que a gente ouve falar muito. Então, na verdade, eles observam basicamente a mesma coisa. O Holter, na verdade, é um pouco mais profundo. Você consegue analisar melhor essas atividades cerebrais, né? Então o Felipe fez no mesmo dia, a criança na verdade passa por um exame só, né? Então e depois acho que os computadores lá processam diferente, né? Então eles conseguem avaliar as duas coisas. Além desses exames, o Felipe também fez um exame que é muito importante, tá aqui, que é um exame de sangue, né? Eu fiz na época no Hospital da Luz. Por que eu resolvi fazer lá? Alguns laboratórios não faziam todos os exames. Esses exames aqui, o médico pediu ácido lático, pediu alguns exames de sangue, mas o mais importante, um dos mais importantes era esse daqui, erros inatos do metabolismo. O que é esse erros inatos do metabolismo? Na verdade, ele vai identificar defeitos genéticos, né? Então, através do sangue, eles conseguem ver como é que tá o processamento e o transporte das moléculas no sangue. É para identificar mesmo defeitos genéticos, né? Esse exame também, graças a Deus, no Felipe deu normal, né? Então, o Felipe não tem nenhum tipo de problema genético, né? E nesse mesmo dia, o Felipe também fez um outro muito importante, que é o cariótipo com banda G. Também um exame de sangue. E o que eles analisam? Também é um exame genético, mas esse daqui, eles estudam o cromossomo, como é que tá o nível numérico e estrutural dos cromossomos. Ele identificaria outra síndrome. Síndrome de Down não, porque a gente já tinha excluído, né? Isso na gestação eu fiz o exame, então não existe a possibilidade. Mas esse é um dos exames que ele identifica a síndrome de Down, como outras síndromes e retardo mental, né? A síndrome de Turner. Então, é um exame genético também. Esse exame também deu aqui, olha, dentro da normalidade. Por que são importantes todos esses exames, né? Eu não sei se os médicos na época
pediram todos que eram necessários, mas tem um pediatra de muita confiança e ele estava sendo acompanhado também por uma neuropediatra muito boa. Foram os exames que eles acharam necessários para, na época, excluírem outros diagnósticos, né? Outras síndromes e outros tipos de doenças, para não errar no diagnóstico do autismo, né? Poderia ter o autismo e alguma outra coisa, mas eles decidiram pedir todos esses exames. Eu acho sim que é importante a gente fazer esses exames logo no começo, logo que você suspeite que seu filho tem algum tipo de atraso, porque às vezes você entra numa onda de autismo, taxa a criança como autista e a criança às vezes tem uma outra síndrome, aí você passa 1, 2 anos tratando uma coisa e quando vai ver a outra, aí você perdeu um tempo imenso, né? Ou sim, às vezes é autismo e tem alguma outra coisa que precisa ser tratada em conjunto, né? Então é importante, se o médico de repente não pediu, insista, pergunte, fala, doutor, eu quero que meu filho faça todos os exames que for possível para a gente poder identificar melhor e excluir mesmo qualquer outra síndrome para poder ter um diagnóstico mais correto. E gente, não para por aí, esses exames o Felipe fez logo no começo, mas conforme ele vai evoluindo ou não, a médica pede outros exames. O Felipe agora em março fez um outro eletroencefalograma, porque a médica analisando, olhando o comportamento dele, achou melhor pedir por conta de algum diagnóstico de epilepsia, que ele poderia ter alguma crise epilética durante o sono até, então ela achou melhor pedir, né? Então, graças a Deus, novamente o exame dele tá normal. Enfim, a médica pediu esse exame, a gente fez, uma semana depois o Felipe brincando caiu, bateu a cabeça e convulsionou. Como ele caiu no quarto, né, minha mãe viu depois que ele já estava caído, a gente não sabe se ele caiu e convulsionou ou se ele convulsionou e caiu. Então esse exame antes foi muito importante, porque se a médica tinha alguma suspeita de que ele tinha algum tipo de quadro epilético, convulsão, o exame diz não, ele não tinha. Então a gente verificou e realmente ele teve uma convulsão pós-queda, né, que é o mais comum. Não menos importante, mas também importante, né, é o exame que nós fizemos na época que o Felipe também era pequenininho, de ressonância magnética do crânio. Esse, enfim, né, é para ver a dimensão do crânio, né, para verificar a massa encefálica. A ressonância ela é mais para verificar essa parte mesmo, né? Também se não tinha nenhuma estrutura, né, nada desnivelado, enfim. Então, também, graças a Deus, né, o Felipe tem a parte encefálica estruturada e sem alterações. Então a gente também fez esse exame, eu fiz 7 de agosto de 2012. Felipe tinha 2 aninhos e pouquinho também. Isso foi tudo dentro dos 2 anos, entre os 2 e 3 anos que ele fez esses exames. Bom, gente, então é isso. Não quero prolongar muito esse vídeo também para não ficar cansativo. Eu espero que vocês tenham gostado do primeiro. Eu prometo que eu vou tentar ser mais rápida nos vídeos. Acho que agora parece que eu embalei, né? Voltei pro trabalho e consegui colocar minha vida em ordem. Nas férias parece que ficou tudo uma loucura. Eu queria fazer tudo e não consegui fazer muita coisa. Mas depois dos exames, para um próximo vídeo, eu quero falar com vocês sobre a entrada do Felipe na escolinha, que eu acho que foi importante isso, foi bem nessa época também. A posição da escola, a mudança que nós fizemos depois da primeira escola e a questão alimentar também, né? Então, beijo pra vocês e até a próxima. Se gostou, dá um likezinho, compartilha, acho que é importante. E comentários. Gente, se eu falei alguma coisa errada dos exames, médicos, se estão me ouvindo, por favor, podem corrigir, tá? Se eu falei alguma besteira aqui, tá bom? Tchau pra vocês e até a próxima.